Se você viveu nos anos 90, sabe que essa foi uma das décadas mais inesquecíveis da história. Se não viveu, com certeza já ouviu falar da música, dos filmes, dos brinquedos e das revoluções tecnológicas que marcaram essa época. Mas por que os anos 90 são tão especiais? Como essa década mudou o mundo como conhecemos hoje? Hoje vamos mergulhar fundo em uma viagem nostálgica para entender por que os anos 90 foram simplesmente incríveis. Antes de falarmos sobre a cultura pop, moda e tecnologia, precisamos entender o que estava acontecendo no mundo. Os anos 90 foram a década de transição ao século XX. Estava chegando ao fim e o mundo passava por mudanças gigantescas. O fim da Guerra Fria. A União Soviética deixou de existir em 1991, marcando oficialmente o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos emergiram como a única superpotência mundial, influenciando a cultura e política global. A Alemanha reunificada e o colapso do regime comunista na Europa Oriental e a expansão do capitalismo transformaram o cenário global. Guerra do Golfo. Em 1991, o mundo viu pela TV os Estados Unidos liderando um ataque contra o Iraque de Saddam Hussein. Conflitos no Balcãs. A dissolução violenta da Luftwaffe levou a uma guerra brutal, incluindo o cerco de Sarajevo e o genocídio de Srebrenica. O atentado terrorista. O atentado de Oklahoma em 1995 e os primeiros ataques da Al-Qaeda começaram a transformar a segurança global. O Brasil nos anos 90. A crise política em pistas do Collor em 1992, o primeiro presidente eleito após a ditadura militar, foi causado por corrupção. O Plano Real de 1944, o Brasil estabilizou sua economia, controlou a inflação e começou uma nova era de crescimento. O Treta, em 1994, o Brasil conquista seu quarto título mundial de futebol, se tornando referência no esporte. A Revolução Tecnológica. Os anos 90 foram o começo da Revolução Digital, preparando o terreno para o mundo conectado hoje. A chegada da internet. No início dos anos 90, a internet era algo restrita a universidades e governos. Em 1995, a internet começou a ser popularizada com navegadores como Netscape e Internet Explorer. Surgiram os primeiros e-mails, salas de bate-papo e sites icônicos como IAO e AIO. No Brasil, o acesso discado e os primeiros portais como Woke e a Terra começaram a surgir. O surgimento dos celulares. Os primeiros celulares nos anos 90 eram enormes e usados principalmente para ligações. A Nokia e o Motorola dominaram o mercado com modelos icônicos como Nokia 5110. A revolução dos videogames. O Super Nintendo e a Sega Drive disputavam a atenção dos games no início da década. Em 1994, a Sony revolucionou o mercado lançando o PlayStation, que mudou a indústria dos jogos. O Nintendo 64 de 1996 trouxe gráficos 3D inovadores e clássicos como Super Mario 64 e o The Legend of Zelda. Os computadores e os Windows 95. O Windows 95 trouxe a interface gráfica que se tornaria o padrão dos PCs. Os primeiros computadores domésticos começaram a ser comuns, mudando a forma como as pessoas trabalhavam e estudavam. A cultura pop nos anos 90. Se algo que os anos 90 deixaram de legado foi a cultura pop. O cinema nos anos 90. Os anos 90 foram marcados por filmes inesquecíveis. O Titanic de 1997 se tornou o maior sucesso de bilheteria da época. O Rei Leão de 1994 mostrou o poder das animações da Disney. O Matrix de 1999 revolucionou os efeitos especiais. E o clássico do terror como o Pânico de 1996 redefiniu o gênero Cell. Séries de TV que marcaram gerações. O Friends, 1694,
tornou uma das séries mais amadas de todos os tempos. O Maluco no Pedaço, de 1990, trouxe Will Smith para a fama. O Arquivo X, de 1993, fez o mundo acreditar que a verdade está lá fora. A música dos anos 90, o Green Street, do Nirvana, Park Jans, Soderers, o hip hop cresceu com Tupac, Notorious Big Daddy. O pop dominou como Britney Spears, Big G e Black Boy. Brinquedos, modas e costumes. Os anos 90 também foram incríveis para quem cresceu nessa época. Brinquedos que marcaram a infância: a Tamagotchi, a famosa bichinho virtual, o boneco do Power Rangers e o Pokémon, o Furby, aquele brinquedo que falava sozinho e assustava muita gente. A moda dos anos 90, calças largas, camisas de flanela, tênis enormes de dominar o estilo da época. Os bonés virados para trás e óculos coloridos era a tendência. O legado dos anos 90. Os anos 90 acabaram, mas sua influência nunca desapareceu. Muitas tendências e estilos da época estão voltando, como o uso do vinis, moda vintage e os remakes de filmes e séries. A tecnologia naquela época foi a base para o que temos hoje: smartphones, redes sociais e streaming. Os anos 90 foram uma das décadas únicas, cheias de transformações, culturas vibrantes e revoluções tecnológicas. Foi uma época de descobertas e inovações que moldaram o mundo moderno. Agora, eu quero saber, para você os anos 90 foram a melhor década? Comente aqui embaixo e compartilhe sua memória. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.